Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma série do projeto Além dos Palcos. Uma ideia que me veio como inspiração para poder, falar de assuntos grandiosos a respeito de música, de arte, mas também de outros assuntos, né? A primeira edição, eu falei com as mulheres politizadas de Uberlândia, foi incrível. O pessoal chegando aqui, olá, Sanderson, tudo bem? Marquinho! Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa live Além dos Palcos, né? Música, um estado de espírito. E eu já começo falando que a música não é um estado de espírito, a música nos traz vários estados de espírito. Assim são as influências das ondas sonoras, das poesias cantadas ou da falta da poesia cantada. E é assim que a arte musical influencia assim as nossas vidas. Olá, Marco, Patrícia, o Encantar chegando. Bem, pessoal, como eu estava falando assim, todos muito bem-vindos para este projeto Além dos Palcos, aonde nesta edição eu tive muito desejo de falar da música, um estado de espírito. Afinal de contas, os sons que a gente ouve, as músicas que ouvimos, que fazem parte da nossa trilha sonora, falam muito a respeito de quem somos, em que acreditamos, né? Como nós compreendemos a vida. E isso é algo incrível que a gente precisa falar mais, né? A respeito dessa coerência entre o que nós somos, queremos e ouvimos. Eu vou fazer uma analogia rápida aqui, antes de falar do meu queridíssimo convidado. Eu acredito que a música está assim para a gente como alimentação, né? Para um bom funcionamento do nosso corpo, a gente precisa de uma alimentação saudável, a gente precisa de exercícios físicos, a gente precisa estar bem, não é verdade? Fisicamente. E a arte é aquela que alimenta a alma, alimenta o intelecto, a inteligência, que traz para a gente, então, um bem-estar mental e físico também, claro, né? Bom, tenho aqui a honra, meus amores, o Luciano, minha filha Ana Clara, que delícia! O Inácio, o Rafael, são todos muito bem-vindos. E eu tenho aqui hoje a honra de iniciar a série de lives Além dos Palcos, Música, um estado de espírito, com uma sumidade a respeito da arte e educação. Um cara que traz uma história muito bonita e interessante, desde 1996. Ele, por intermédio de um projeto que ele estava desenvolvendo de canto gregoriano lá em Araguari, ele teve a ideia de convidar crianças para o encerramento, e após receber um presente muito lindo, um disco do Milton Nascimento, ele resolveu ter essa ideia de trazer crianças, e aí foi uma apresentação, duas apresentações, e pelo que ele me contou, lá em Uberaba, ele batizou o que nós, o grande público admirador desse pessoal, chamamos de Projeto Encantar. O Projeto Encantar é um instituto maravilhoso hoje, que trabalha com duas vertentes muito interessantes, que é a arte e a educação, essa responsabilidade social muito empenhada, e o coletivo artístico Encantar, que traz espetáculos lindos, né? E além de ter uma voz maravilhosa, ser um excelente compositor, eu falo que ele é um amontoador de gente do bem. Marco Aurélio Querubim vem aqui hoje conversar com a gente, e para mim é um prazer enorme. Eu já vou convidar aqui esse cara incrível que eu estou falando para vocês. E olha só como eu estou chique, como eu estou bonita na foto.
conosco pelo perfil do Encantar. Não é sensacional, gente? Pera lá, que tô vendo aqui. Deixa eu chamar esse rapaz. Bem-vindo, eu tô emocionada e muito feliz com esse primeiro dia de live, além dos palcos, música, um estado de espírito, essa arte maravilhosa que nos ilumina, que nos faz entender melhor a vida, né? A nossa literatura cantada. Chega para cá, Marco Aurélio Querubim. Espera lá, gente, estamos aguardando. Vamos ver. Em frente ao celular, parece uma eternidade, né? Olá, Sol, o Jorge, obrigada por vocês estarem aqui conosco. Estou aguardando aqui um cara sensacional. Olha só quem está chegando. Chegou. Bem-vindo! Boa noite, Marquinho. Olha, eu te chamando Boa Marquinho. noite. Pode Marco, chamar. hoje eu falei Pode assim, chamar, todo mundo chama é assim. incrível, porque eu te conheci, é o Marquinho do Encantar. É isso mesmo. A maioria chama assim, é carinhosamente Marquinho. Demais, carinhosamente demais. Olha, muito obrigada por ter aceito meu convite. É uma honra estar aqui falando com você de algo que nós temos em comum, que é a música, e que eu tenho essa vontade mesmo no coração de falar desta arte que sempre me movimentou durante a minha vida toda, e eu vejo que você é um daqueles agentes que fazem mesmo com que as pessoas entendam melhor a vida e a música. Você está por aí? Estou te vendo, está meio travadinho. Vamos lá, será que é internet? Espera lá, pessoal. Oxi. Agora vai. Chayene, Daniele, prazer ter todo mundo aqui, gente. Às vezes vai passando rapidinho, às vezes eu não consigo ver todos. Mas aqui está o Ruiz, a Mônica Deves. Oi, dona Mônica Deves, que bom tê-la aqui, que prazer. O Jorge Taylor, o Luciano, César, Gabriela, o Pedro Alain. Que beleza, o Ivan, Luiz. Estou aguardando aqui, Marquinho, o Marco Aurélio, ele que é executivo do Instituto Algar hoje. É um grande ponto de apoio cultural mesmo, onde eles desenvolvem trabalhos maravilhosos, tanto do ponto de vista da arte e educação, né, da instrução, do encantamento da vida por intermédio da arte,
assim como espetáculos maravilhosos, já viajaram o mundo, que eu sei, ganharam prêmios por aí. Ó. Eu acompanho o Encantar, gente. Eu sou fãzaça. Mas, de fato, parece que a internet está deixando a gente. Me dá um ok, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo direitinho? Oxe, agora vai! Aleluia! Aleluia! Marcos, o pessoal Sim. não aguenta mais me ouvir falar. Por favor, eu te desejei que seja mais que bem-vindo, ótima noite e obrigada por ter aceito o convite. Por favor, dá uma boa noite para esse pessoal bonito que está aqui junto com a gente. Boa noite, Adriana. Boa noite a todo mundo que está aqui assistindo a gente. Eu também estou muito satisfeito com essa oportunidade de poder vir aqui bater esse papo sobre um assunto tão importante, compartilhar a minha experiência, o conhecimento desses anos de história como artista, mas acima de tudo como ser humano que escolheu viver esse ofício de fazer arte. E aí eu estou aqui para responder as perguntas de vocês e seguir aí o roteiro que a Adriana preparou para nós. Muito obrigado. E tem um convite super especial no final. Quem ficar até o final vai ficar sabendo de É. data. Muito especial mesmo, para todo mundo. Olha, pessoal, quem está aqui já chama, envia aí o aviãozinho para os amigos, traz para cá para a gente bater esse papo musical de uma história de mais de 20 anos. Ou, não, quantos anos já, Marcos? Esse é o 25º ano. Uau, é uma história daquelas, hein? Eu Muita contei para o coisa. pessoal que Ah, você começou convidando crianças para cantar no encerramento de um projeto que você estava desenvolvendo com um grupo de jovens. isso. Então, quer dizer, a música, ela é presente na sua vida desde sempre. Porque você é um menino, rapaz. Há 25 anos atrás, nossa, você tinha quantos anos? Não precisa Eu falar. tinha, eu tinha 24. É engraçado que agora em dezembro do ano passado, dezembro de 2020, eu pude falar uma frase que a gente só fala uma vez na vida. Hum, Eu dediquei metade da minha vida ao encantar já. Exatamente uau. a metade. Comecei com 24 e estou com 48. Você está muito bem, rapaz. Parabéns. Tá uma Obrigado. beleza. Deve ser lidar, fazer, como você disse, assim, o seu ofício é uma escolha. Você faz isso, o seu fazer artístico, o seu ofício é algo muito prazeroso para você. Sim, muito mesmo. E ele faz tudo valer a pena. Porque eu entendo que cada um nasce com um potencial, com um conjunto de talentos, e junto com isso vem as influências da vida. No meu caso, desde a infância, a música está muito presente. Eu tive o privilégio de poder conhecer música erudita e música popular brasileira desde neném. E o meu pai tinha tem uma discografia enorme, e ele é professor de literatura também, e isso me influenciou muito no sentido de me proporcionar o acesso a esses bens culturais, né? E além disso, ele é regente de um coral na igreja e desde criança eu frequentei esse coral, então aprendi a cantar assim, né, com ele nas missas. E quando chegou a adolescência ali por volta dos 15 anos, eu comecei as minhas aventuras musicais para além dessa experiência localizada dentro da igreja. E aí veio aquela história, a velha história da década de 80, das bandas de garagem, né? Que legal. E vivenciei isso e também tive um encontro muito especial na minha vida com a. Deu uma travadinha. Oi, Vivi.
Mariane Martins, é Maria Inês. Oi, gente, eu vou assinando para vocês. Aí voltou, Marquinhos? Voltou. Isso, me Então, conta. Qual o então, aí encontro ao lado, especial? um pouco antes dessa experiência das bandas de garagem, né, da década de 80, veio esse grande encontro com Adolfo Figueiredo, do grupo Trem das Gerais, que é daqui de Araguari também, e que é um grande irmão, um amigo de uma vida inteira já. E a gente partilhava de alguns ideais. A gente queria cantar, mas a gente queria cantar uma música que tivesse sentido para a gente. Aí eu acho que já tem um detalhe na minha resposta à sua pergunta que muda todo o enfoque da nossa conversa, que não é a música pela música, é a música com um sentido de transformação. Em primeiro lugar, de expressão individual, de ideais, de visão de mundo, né? Mas também desse aspecto da linguagem que cada um de nós carrega como potência. Para mim é a música, para mim é especificamente o canto, né? Para você também como cantora, que é. Então nós dois temos muita semelhança nesse aspecto de buscarmos escolher um repertório que a gente quer cantar, porque isso faz sentido para nós. Logo depois que isso acontece, eu e o Adolfo, a gente selecionou um repertório e a gente falou o seguinte: vamos ensaiar por um ano e depois a gente define o que a gente faz com isso. Então a gente ficou se encontrando durante um ano e construindo um repertório de canções do cancioneiro brasileiro que não tocavam nos grandes veículos de comunicação, né? Porque não é cultura de massa, mas é muito rico. E a gente tinha essa bandeira de que as pessoas pudessem conhecer essa diversidade. E depois de um ano ensaiando, o Adolfo começou a encontrar algumas oportunidades para a gente cantar na noite, cantar nos barzinhos da vida, né? Então, foi nos bailes da vida ou num bar em troca de pão que muita gente boa pôs o pé na profissão. Então, eu falo de ofício, mas você sabe que eu nem vejo como profissão, porque eu trabalhei tantos anos, desde os 13 anos, eu trabalhei em tantas coisas, minha vida fez tantas curvas até eu descobrir, até eu encontrar uma maneira de poder viver de arte, que eu Nesse falo o caso, eu seguinte, tenho que falar, eu vou te ah, interromper, que eu tenho que falar aqui para todo mundo. Ó, Araguari tá em peso. Oi, Públio, a Vivi, o pessoal bacana aí de Araguari, viu? Que eu adoro. Porque, gente, o menino é psicólogo, tá bom? A formação é em psicologia. Então, as curvas, né? As curvas até você chegar lá, por favor. Eu tinha que contar essa pro pessoal. nossa, tem tantas curvas, tanto profissionais quanto acadêmicas, sabe? E, e nessas curvas eu fui até o momento, né? E aí tem longos detalhes que não vem ao caso agora, porque senão gastariam muito mais tempo do que a gente tem. Eu fui percebendo que quando eu comecei a fazer de fato o que eu gosto, eu costumo brincar que eu não sei mais o que é trabalhar. É claro, né, que a gente trabalha para burro, né? Eu gosto de dizer outra afirmação que é fazer arte no Brasil é ser operário. É. É ser operário, né? Tem a ver com a surpresa que eu tenho para poder falar no final isso, Exato. né? A gente canta, mas não é cantar simplesmente no sentido de que prepararam um palco para a gente, as oportunidades estão aí. Não, você tem que cavar as oportunidades, você tem que construir os caminhos, né? E chegar aos públicos que estão interessados em ouvir sobre o que você tem a dizer. E assim Marquinhos, foram acontecendo essas curvas. muito, isso que você está falando é incrível. Porque nós conversamos, né, esses dias e teve um ponto que nós conversamos, que nós falamos ontem, que tem tudo a ver, né, com essa coisa do estado de espírito e que você demonstra assim com essa sua fala dessa trajetória, né, dessa forma sintetizada que você tem está nos contando, o quanto existe um ideal, né? Às vezes a gente sacrifica, vamos dizer assim, né? Essa coisa dos holofotes e da fama, e uma coisa que às vezes é só algo muito implantado pelas grandes mídias, as empresas, as indústrias fonográficas e tal. Mas isso que você está falando é uma coisa muito interessante que nós conversamos, que é
tem que haver um sentido maior para esta arte que passa por dentro da gente, né? É algo que passa por nós. Tem que ter um sentido além de fama e dinheiro. Sim. Eu E chamo isso, isso de propósito, sim, não é? sim, exatamente, exatamente. Esse propósito que você, a impressão que eu tenho é que você pegou essa história toda de vida e tudo mais, e você projetou também para o externo, né? Você viu o quanto que isso tudo foi bom para você e falou, pera lá, que isso tem que ser bom para todo mundo. Que é exatamente o que eu penso quando eu canto. Eu falo, eu não posso cantar uma coisa que incite alguma coisa de ruim, porque está passando por mim e eu vou entregar isso a um público, às pessoas, por intermédio de shows ao vivo ou um vídeo, não é verdade? E, e aí você pegou essa história toda e transformou isso num projeto que eu vejo o projeto Encantar. Eu conheci o Encantar lá no Bosque, o John Kennedy, não foi? Em 2002. Foi a primeira vez que eu escutei Milton Nascimento. Hoje eu escutei emocionado vocês fazendo o vídeo, né? Nesses tempos duros, onde a gente não pode se encontrar, não pode se abraçar, não pode ver um teatro lotado, né? E foi a primeira vez que eu ouvi o Milton Nascimento, e ele disse que é quase uma utopia, né? É uma utopia de querer ver um bem, né? O bem nos quintais, o bem para as pessoas. E você fez uma coisa muito interessante, que eu sei que tem uma galera, uma equipe maravilhosa, o Encantar, né? Você está aqui pelo perfil do Encantar. Mas você traz essa coisa de uma responsabilidade, que é algo que eu prezo muito nos compositores, nos artistas. Essa coisa da responsabilidade social, mesmo quando não é um projeto social, porque a gente chega à sociedade de uma forma ou de outra, né? Então, essa força da responsabilidade social que você, na sua pessoa, né, eu posso dizer, Encantar, imprimiu no projeto Encantar, que hoje é um super instituto, é algo muito rico, Marcos. Eu acho muito, muito importante que a gente esteja aqui conversando sobre isso e vou reforçar essas duas palavras: responsabilidade social. Porque é necessário que, no momento que nós estamos, né, vivendo essa transformação desse planeta, essa necessidade enorme de consciência, que as pessoas entendam que em absolutamente tudo que a gente faz, existe realmente uma, uma base, né, um pilar ali, que é responsabilidade social, para que a gente consiga encontrar, né, esse mundo mais feliz, esse país feliz. Conta para mim do Instituto e daquela turma, que é uma turma, mas boa, menino, eu adoro. Olha, você falou dos meninos do Trem das Gerais, sou super fã, mas eu vejo o povo que está lá unido nessa roda, nessa ciranda com vocês, no Encantar Social, né? Conta para mim, Sim. Pois para bem, nós. teve um determinado momento dessa história de cantar na noite que perdeu o sentido, né? Porque por mais que a gente cantasse o que a gente gostava, nem todo mundo vai no bar para poder ouvir música, né? Mas para poder ouvir um som ambiente, né? Então isso num determinado momento já não fez mais sentido, e tanto com relação ao trabalho que a gente estava fazendo, eu e o Adolfo, quanto com relação às bandas de garagem, que eu tive a experiência ali na década de 80. E aí, no meados dos anos 90, eu tenho essa experiência com o canto gregoriano. Chega de presente esse CD amigo do Milton Nascimento, que eu recebo de uma amiga, que é jornalista, e veio a ideia, né? Nossa, vou coroar o encerramento desse trabalho, que está previsto para o mês de janeiro de 97, com as crianças cantando música brasileira.
e pude apresentar para elas, então, Milton Nascimento, Chico Buarque, entre outros menos conhecidos, com essa intenção de ampliar o repertório delas. Então era para ser uma apresentação que foi puxando outra, que foi puxando outra, e lá na terceira apresentação eu já batizei com esse nome de Projeto Encantar, que dura até hoje no imaginário de muita gente, mas o fato é que em 99 a gente gravou o primeiro disco, em 2003 o segundo, 2002, 2003 o segundo disco, e no ano de 2003 a gente funda a Associação Encantar, né? Que o nome oficial, o nome fantasia que é propagado é Companhia Cultural Encantar. É o que você está chamando de instituto, na verdade é a Companhia Cultural Encantar, que tem dois braços, duas frentes de atuação. O Grupo Encantar, e o Grupo Encantar ele é o quê? Ele é o desdobramento daquele encontro inicial. E ele tem duas perspectivas, né, esse encontro inicial. De um lado, tinha um rapaz de 24 anos querendo expressar-se por meio da música, mais especificamente o canto, mas também tinha um cidadão indignado com a ausência de acesso aos bens culturais. Então, essa fusão da arte com a cidadania é que gerou a nossa atuação social, que é indissociável para nós. O Encantar é uma companhia cultural Encantar, que tem o Grupo Encantar, que é a profissionalização daqueles que quiseram seguir o caminho da arte como ofício. Então, o Grupo Encantar hoje ele é esse artista coletivo que grava CD, DVD, espetáculo, se apresenta, faz turnê, circulação, fazendo lives agora, nesse momento de pandemia, como nunca fez. Esse é o Grupo Encantar, é o artista que produz. E essa experiência de produzir arte ao longo de tantos anos, de uma forma coletiva, nos proporcionou o desenvolvimento de duas metodologias. Daí nasceu a Pedagogia do Encantamento, que é esse livro que foi lançado ano passado, em que a gente conta um pouco dessa história, mas principalmente a gente apresenta essas duas metodologias sistematizadas. E elas são aplicadas no Encantar Social, que é a outra frente de atuação do Encantar, que é o quê? É o nosso legado, é a nossa devolutiva dessa experiência de fazer arte coletivamente, de produção criativa em grupo. Porque a gente aprende desde lá de trás que a música é uma visita a quem a alma sempre abre a porta. Adorei essa frase. E isso está registrado na abertura do primeiro CD. Ah, graças. Eu até trouxe para mostrar aqui, ó. Esse é o primeiro CD. Foi esse daí que eu conheci, ó. Foi, esse aqui é o primeiro CD, CD Encantar. Lindíssimo. E aqui está escrito o seguinte, ó, maravilhoso é o movimento constante das coisas e suas relações infinitas. Então aqui é o Marquinhos filósofo, né, que fiz graduação e pós-graduação em filosofia, mas que tem isso como natureza. Então tem duas grandes naturezas. A natureza de ser filósofo no sentido mais prático da palavra, com todo respeito à academia. Eu estive na academia por muitos anos, por 7 anos dentro da academia, me formei na Universidade Federal, mas eu gosto muito dessa filosofia prática, que é a gente questionar, indagar a vida e refletir sobre o sentido da vida permanentemente, de como que isso nos conecta com a gente mesmo e com os outros. Então, eu percebi esse movimento do meu encontro com as crianças, do meu encontro com as famílias, e o quanto todo mundo estava extremamente comprometido com aquilo. Então as crianças queriam cantar, mas aquele encontro para cantar, ele tinha um movimento pedagógico, de relacionamento interpessoal, de capacidade de se comprometer uns com os outros e com objetivos que eram os convites que iam chegando para nós, com a disciplina de cumprir horário para chegar num ensaio, numa oficina, participar de tudo aquilo que não era só ensaiar, eram dinâmicas, eram jogos e brincadeiras que foram dando origem a esse conhecimento acumulado que a gente chama de pedagogia do encantamento, que é a nossa forma de fazer arte coletivamente, e que se dividiu aí em duas metodologias, que a primeira delas se dá por essa perspectiva de vivenciar a arte e criar coletivamente, então chama-se Vivência e Criação Artística. E nesses encontros a gente sempre trazia brincadeira para poder trazer leveza para o encontro, para que o nosso encontro não fosse aquela coisa séria, mas que fosse despojado e que também não fosse só um ensaio. A gente se reúne só para ensaiar. Não, a gente se reúne, então a primeira coisa a gente reúne todo mundo e vamos brincar. E aí a gente foi trazendo as brincadeiras e cantigas populares. E com isso a gente foi percebendo o quanto que aquilo gerava conexões entre nós, na nossa experiência
primordial da infância. Todos nós passamos por brincadeiras, seja elas quais forem, mas todos nós brincamos de alguma forma. Brincadeiras cantadas, brinquedos cantados, cantigas de roda. E a gente começou então a criar um grande balaio dessas brincadeiras. E aí, isso foi dando a gente noção de que tinha uma metodologia em prática. Porque E era incrível, né? passava o momento inicial das brincadeiras, a gente entrava com as canções, com aquecimento vocal. E ao apresentar as canções para as crianças, a gente tinha que falar sobre o sentido delas, porque não eram quaisquer canções. Eram canções que, de um lado, traziam a tradição, as tradições populares. Araguari é uma cidade que tem congado, que tem folia de reis, Uberlândia também. Canções de compositores que também têm esses resgates, né? Nós vivemos aqui, por exemplo, um compositor do nosso lado, né? Aqui é meu vizinho, e ele é de Patos de Minas, e ele também está conosco para encantar, que é o Luiz Salgado, que tem essa bandeira da folia de reis. Então a gente tinha essas bandeiras, né, da cultura popular, ou seja, vamos resumir isso numa palavra, tradição. E a gente bebia nessa fonte e vinha a vontade de compor, de dialogar com isso. Então surgia também a inovação. Então o tempo todo a gente vivia essa experiência da tradição e da inovação em coletividade. As brincadeiras nutriam isso. As canções que a gente trazia, tanto de compositores menos conhecidos, quanto esses mais conhecidos popularmente, que nem são tão conhecidos assim, quando você fala que você foi conhecer Milton Nascimento em 2002, né? Veja só, então, o povo todo. É por isso que eu me considero privilegiado, porque o meu pai me apresentou isso na infância. Quando ainda era exatamente nesse momento, por favor. Sim. Eu queria perguntar uma coisa para você, que existe uma resposta e tudo que você falou já é a resposta, mas diretamente. Faz muito diferença o acesso, o contato com a música com qualidade, com a arte dançada, cantada na infância? Faz toda a diferença. Já que você me interrompeu para poder falar sobre isso, eu te peço licença que eu vou buscar um objeto aqui para ilustrar essa diferença. Só um instante. Vai lá. Enquanto isso, eu vou vendo aqui. Oi, Janaína, Jana Música, Fran Lima, o Clésio, o Ariane. Olha que legal, tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil aqui. Tem gente de... Fala para mim, gente, de onde? O povo de Uberlândia, o povo de Araguari, o povo aqui de Londrina. Tem gente mais da onde aqui? Que eu tô vendo, tem gente de Curitiba. Ai, que gostoso. A Bibi ali. Mostra pra gente. Tcharam! Mostra. Isso aqui, ó, é um caleidoscópio. Olha que legal. Você conhece um caleidoscópio? Não! Olha... Mas eu acho que posso estar viajando. Provavelmente conheço, mas não sei. Embora eu tenha me surpreendido com a sua resposta, ela não me surpreende por um lado. Desculpa. Sabe por quê? Por um lado eu fiquei surpreso, falei, não, né? Regalei o olho. Por outro lado, essa é a resposta que eu encontro da maioria das pessoas. A maioria das pessoas não sabe o que é um caleidoscópio. Sabe? Já estou me sentindo melhor. Mas conta. É o seguinte... vou falar sobre o caleidoscópio para poder explicar. Isso. Para poder explicar sobre a importância do acesso aos bens culturais, que você acabou de destacar. Tá piscando aí para você a minha imagem? Não, tá ótima aqui para mim. Porque para mim começou a piscar aqui. É o seguinte. Pessoal, tá boa a imagem do Marquinhos aí para vocês? Tá tudo caminhando bem? Vivi? Olha lá, ela tá falando que tá tudo muito bom. Tá bom? Tá bom, vamos lá. Ver. Sabia que mais de 90%, aproximadamente 90% das cidades brasileiras não tem teatro, não tem museu, não tem cinema? Isso é um dado do IBGE. E eu falo sobre isso aqui na Pedagogia do Encantamento. Tô louca por esse livro, viu? O que significa isso? Significa que a maioria consome mais do mesmo.
Então, me permita agora discorrer sobre um raciocínio muito importante para o interesse dessa live, que é Por o favor. seguinte: quando a gente nasce com esse corpinho, né? Que tem toda essa cobertura da alma, né? Que a gente chama de corpo, a cobertura da É, alma, e nós temos os sentidos, por meio dos quais a gente tá certo. apreende a realidade, né? Uhum. A gente vê as imagens pelos olhos, É, ouve os imagem. sons pelos ouvidos e assim por diante. Não é Sim, verdade? sim. Veja só, antes disso acontecer, existe uma experiência musical da qual ninguém escapa. Uhum. Ninguém escapa dessa experiência musical. Todo mundo tem ela e é a experiência mais primitiva musical que todos nós temos. Você saberia me dizer? Ai, será? Universal. Batimentos do coração da mamãe? Isso mesmo. É, o ritmo, essa vida tem ritmo, meu Deus. No 16º dia de gestação, o coração do feto começa a bater. Então ele tem duas experiências. Ele tem o batuque do coração da mãe e ele tem o batuque do próprio coração. Então, o primeiro conjunto musical da vida de todos nós acontece no palco do útero materno. É incrível. É poético, né? Mas é É, biológico. isso. Então, então, por ser biológico, isso é científico e diz respeito à nossa natureza. Nós somos seres musicais. Só que não somos apenas seres musicais, nós somos os seres que também têm potencial, capacidades de expressão, agora não é nem potenciais, capacidades de expressão em outras linguagens. Daí o fato de existir outras artes. Por Sim. exemplo, qual é uma experiência literária do ponto de vista da capacidade de fabulação, ou seja, de imaginar, de fazer literatura, que todos nós também vivenciamos desde o início da vida até a nossa morte, frequentemente? Saberia me responder? Faz a pergunta de novo, por favor. Qual é a nossa experiência de fabulação, né, de capacidade imaginativa que proporciona a existência da literatura, de outras artes, como cinema, como teatro, que acontece todos os dias da nossa vida, desde o início da nossa vida até o fim. É bem a imaginação mesmo, né? Nossa É, capacidade de é a pensar, imaginação. Só que de ela criar. acontece no sonho, diariamente. No sonho, você vive a experiência literária da fabulação, diariamente. Sim, O sonho é sim. cinema, o sonho é teatro, o sonho É, é tragédia, é drama. E também é alento, dança. é dança. O sonho é tudo isso. E eu Sim, quero dar um terceiro exemplo aqui. Então, eu falei da música, eu falei da literatura nesse sentido mais amplo, que amplia para o cinema, para o audiovisual, para o teatro, para a dança. Mas eu quero dar um outro exemplo que é o seguinte: pega uma criancinha lá, petitinha, e não precisa nem ser nem criança, pode ser lá bebê dentro do útero. O que acontece com ela quando ela escuta uma música? pois é. Logo dá aquela mexidinha, já sai Aquela dançando. mexidinha. É, Então, eu que já tive minhas filhas, sei demais disso. então, esse é o primeiro ponto da conversa que eu queria deixar bem destacado, que a arte nos compõe na capacidade que nós temos de nos expressar em várias linguagens. Então, nós já vimos prontos para isso. A gente vem para esse mundo pronto para isso, pronto para ter essa capacidade diversificada de expressão. Cada um vai encontrando isso pela frente, no seu caminho, e descobrindo aquilo que mais lhe apraz, né? Nós dois Sim, aqui somos dois cantores, somos é. músicos, né? Para outras pessoas são outras linguagens. Ok, maravilhoso, lindo isso. Mas de que adianta a minha capacidade de expressão se eu não tenho um conteúdo para me expressar? E é aí que Exato. eu quero entrar no caleidoscópio. Porque o caleidoscópio, ele vem falar da nossa capacidade de elaborar tudo aquilo que a gente recebe pelos sentidos. Não o caleidoscópio objeto. Eu quero falar da caleidoscopia, mas então antes dela eu vou apresentar o caleidoscópio. O caleidoscópio é um objeto de ver imagens belas. Caleidoscópio vem de kalos, belo, eidos, imagem, e scópio, lugar, objeto.
objeto de ver imagens belas. Isso significa Ai, caleidoscópio em grego, tá? massa. Aham. Como é que ele funciona? Aqui são 3 espelhos, tá vendo? Ele é um triângulo. Tem vários tipos de caleidoscópio, mas esse aqui é o mais conhecido. Ele é um conjunto de 3 espelhos que estão formados dessa maneira. Aqui é um fundo por onde entra a luz. Tem um fundo falso aqui. Entre esse fundo e o fundo falso, existem objetos multicoloridos aqui. Caquinhos de vidro, miçangas, coisas coloridas. E esse outro lado aqui, ó, tem um buraco, tá vendo? Um furinho. Sim. Então você olha pelo furo e movimenta, você vai ver imagens que não têm fim. Uau. Pronto. Eu quero trazer o caleidoscópio para poder falar de uma expressão que eu cunhei, que eu gosto de propagar, chamado caleidoscopia, o sentido, que significa faça a sua arte, faça a sua criação com os caquinhos que você tem dentro de você. E os caquinhos que você tem dentro de você, os fragmentos que você tem dentro de você, são os bens culturais que você vai colhendo ao longo da sua trajetória por meio da experiência sensorial e por meio da sua capacidade de imaginação e de edição, de editar esses conteúdos de diversas formas. Vou te dar um exemplo com uma canção que eu fiz, foi uma das minhas primeiras composições, quando eu comecei a me arriscar como compositor, eu descobri que eu tinha essa possibilidade criativa. E aí, eu gosto muito de versar sobre a palavra, a gente chama isso de metalinguagem, né? Versar sobre a palavra sobre si mesma. Então eu estava lendo um livro do Murray Schafer, que é um músico canadense, que também fala de todo esse potencial humano para a criação, para a arte, a importância da música na infância. E aí ele fala da nossa capacidade criativa, e num determinado momento ele fala ele desafia a gente à composição. E aí foi assim que eu me descobri compositor, assim, que abriu a torneirinha, como o Enzo Banzo sempre fala para mim, né? O Enzo Banzo foi uma figura muito importante para poder me convencer da minha capacidade criativa, sabe? O Enio Bernardes, né? Amo, grande irmão, é. Ele é E aí, um cara incrível. a minha forma de compor é o seguinte, para você compor, você tem o pulso, né? Então, eu estava pensando sobre a palavra, e a minha palavra dentro do pulso ficou assim, ó. Encaixo palavras no tempo, cada letra é uma peça do jogo, uma a uma se juntam no espaço, da palavra som que vem de dentro. Semeio palavras ao vento, o sentido depende da sorte, de brincar devagar no instante, de criar sem o consentimento. Eu fiz isso. E aí tem uma coisa que é muito forte em mim, que as melodias elas vêm, elas chegam. O Luciano aqui falando pra gente, é o ouvido pensante. É o ouvido pensante do Murray Schafer, isso mesmo, Luciano. Sim. E aí, é uma habilidade que eu tenho de colocar a melodia nas palavras. Então, eu não preciso necessariamente do instrumento harmônico. Eu uso ele, o violão, para compor, mas eu não me apresento porque eu não tenho domínio técnico para me apresentar com o violão como eu tenho para o canto. Eu não tenho vergonha de cantar a capela, mas eu não sou um bom instrumentista de qualquer instrumento de harmonia para me apresentar. É um ótimo ator. A gente tem que entender que às vezes a gente não está para uma coisa, mas está para as outras e tudo bem. E isso faz parte do processo de investigação da gente mesmo, de descobrir as suas forças, olhar para o lado cheio do copo. Eu falo sobre tudo isso na pedagogia do encantamento, sabe? A educação tradicional, a educação convencional, ela olha para aquilo que falta. Em grande parte, ela olha para aquilo que você não sabe, que você precisa saber. É verdade, existem conhecimentos universais que todos nós precisamos saber para a gente se tornar cidadão e aprender a se projetar nesse mundo. É, exatamente. Né? Porém... Sem dúvida, sem dúvida. Porém, ela não foca, né? Ela não dá ênfase para olhar para aquilo que a pessoa já traz como potência. Exatamente. A pedagogia do encantamento vem com essa força. É por isso que eu acredito tanto em tudo isso. Porque eu vejo o resultado disso nas pessoas há 25 anos. Seja em crianças, jovens, adultos e velhos. Né? Inclusive, quero aqui fazer uma reverência ao seu Onofre. Aquela figurinha...
nos deixou esse final de semana. Ele participou do Encantar Ele e a Dona Maria, então um abraço para a Dona Maria também, né? Nossa, Dona Essas Maria duas José, eu figurinhas. também fiz um trabalho com eles maravilhoso no Centro de Convivência do Idoso, foi maravilhoso. Era o Coral Conviver, são duas pessoas lindas, né? Muito Muita especiais. luz lá, muito especiais. É. Então eu vi isso acontecer e vejo isso acontecer de Mamana Caducano. Sim, De Mamana Caducano. Nós todos temos potenciais e quando a gente investiga, você tem uma. A vida dói menos, porque você começa a olhar para aquilo que você tem de força e não para aquilo que você tem de falta. O que não quer dizer que você não tem que se lapidar como cantor, como instrumentista, como claro. ator e por aí vai. Você Pelo tem que contrário, isso enfrentar daí é a valorização profissional, você busca isso. isso como em É qualquer quando outra você área. salta, é quando você salta esse degrau, né? Exatamente. Olha, É, eu escolhi. Quando passa a ser ofício, tem que ser bem feito, muito bem feito. sim, Não é verdade? Bom, exatamente. O- Fábio, pode falar. eu ia dizer o seguinte: você fez um comentário qual me chamou muita atenção, porque é algo que eu acredito muito também, essa coisa de ter muito do mesmo. A gente, o ser humano, assim, né? Nós temos essa cultura ainda do rádio, da TV, e esses meios são sempre muito iguais, né? Eles encontraram uma fórmula de sucesso, de pegar o público lá pelas emoções assim, assado e tal. E uma das coisas que me impulsionaram demais a fazer o Além dos Palcos Música no Estado de Espírito é justamente para poder. Porque essa live vai ficar salva aqui, né? Muitos amigos, muitas pessoas que são pais, né? Tios, irmãos, que têm necessidade, às vezes, aí, de despertar a criança interior, porque tá aí uma coisa que faz muito bem para a vida. Então, é aquela história. Muito gostoso batata, não é? Mas batata todo santo dia. Só batata a gente vai ficar deficiente de outros minerais e vitaminas e fibras e tudo mais, não é verdade? Eu percebo, assim, Marquinhos, que uma coisa que é muito interessante de tudo que você traz e que o projeto demonstra incrivelmente que é essa coisa da diversidade. Então, há uma necessidade de. E aqui eu deixo essa reflexão. Às vezes, a gente não gosta de outras coisas porque não tem acesso aos bens, né, culturais, a gente não tem acesso a outro gênero musical, né? A pessoa não sabe o que é uma bossa nova, não sabe o que é o jazz, não sabe o que é um baião, não sabe o que é um reggae de verdade e fica preso numa história assim. Então, isso que você falou de muito do mesmo é um dos grandes, acho que é o meu maior assim intuito, sabe, com o Além dos Palcos, de mostrar a diversidade, que a música está bem para além da mera, como eu disse no vídeo, de mera distração, uma diversão qualquer. Não, é uma diversão que vem assim, ó, como uma grande árvore frondosa que habita ali muitos animais e que é cheia de flor, que é cheia de frutos, né? E tem raízes fortes justamente nessa cultura que a gente ama, que é a cultura popular, a cultura brasileira. Então, Abundância. abundância total. E tem, hein? Como tem, né? O encantamento da pedagogia foi um trabalho que vocês lançaram em outubro ou novembro? Finalzinho de outubro de 2020. Eu me lembro bem. É. Eu acho muito interessante porque eu vejo as lives de vocês, gosto muito mesmo, né? De entender as coisas e essa forma de ensinar. É muito bonito vocês colocarem os participantes, né? Os alunos, né? Os colaboradores, todos presentes nessa história de aparecer neste mundo online, que essa é a nossa vida hoje em dia. É muito bonito isso, traz essa coisa da diversidade. Você vê, você falou, né, de mamana caducano. São Sim. crianças de qual idade mínima? Olha, nas oficinas são crianças acima de 6 anos. Nas oficinas. Sim, Mas
o público dos nossos produtos aí também é de mamana caducana. A gente tem uma afirmação recorrente de que a gente não faz um trabalho voltado exclusivamente para criança. A gente faz um trabalho voltado para a infância e juventude, que é para toda a família. Então, se você assiste os espetáculos do Encantar, não é como, por exemplo, assistir a Galinha Pintadinha, que é exclusivamente feita para a criança, né? Sim, Você vai ter com fruição, você certeza. vai Tem, desfrutar da experiência estética que o Encantar proporciona, porque a gente faz uma coisa que é para todo mundo entender, né? Para encantar as crianças, para atrair as crianças, mas também para poder levar o adulto a refletir sobre a sua criança, sobre a sua sim. infância, o quanto ela ainda está presente ou não. É incrível, muito, muito, muito bacana. A gente vê nos vídeos, e eu já tive a oportunidade de assistir vocês, é realmente um público diverso e tem essa coisa de fazer com que os olhos brilhem, né, Marcos? É, a música feita com esses argumentos lúdicos, essa busca da poesia, como você falou, você colocar a sua música dentro de um pulso, né? A vida é um ritmo lindo, né, cara? E a música é É, uma expressão, a música, a arte, todas as artes cênicas, né? Elas sim. expressam essa força criativa do ser humano que pode ir sempre muito mais do que a gente imagina, né? É só É, colocar o nosso calendoscópio para funcionar. isso. E que quando vem acompanhado de uma formação recheada de valores humanos, Aí é demais, né? mostra que o mundo tem jeito. A arte tem essa Vocês capacidade. sempre tiveram esse cunho forte de conscientização ambiental, esse respeito com o próximo, com a cabeça das pessoas, quer dizer, a tal da responsabilidade social, no sentido bem amplo, que eu acho belíssimo, assim, sempre vou dar os parabéns e sempre vou dizer que sou fã mesmo de carteirinha e que inspira muito a gente, sabe? Inspira a gente a olhar para as artes e procurar, né, o cara que é fazedor de arte aí, que estiver junto, né, conosco. Eu acho que esse é o grande lance da vida do artista, né? Entender que tem que ser algo de coração para o coração, né? Que sai de dentro da gente, essa coisa de fazer os olhos brilharem, de tocar a pessoa naquele lugar que só ela está sentindo, mas existe uma ligação incrível. E isso se dá muito bacana com o tema, que é um estado de espírito, Marcos. Eu gostaria de falar a respeito da coisa do estado de espírito, porque não é estranho, às vezes, incoerente, né? Que uma pessoa que tem uma família legal, o seu trabalho é honesto, bacana, ele gosta e tudo mais, mas aí ele tá lá no final de semana na casa dele, ouvindo aquela música com a mãe, com a avó, com o tio, com o sobrinho, todo mundo, e a música tá lá tocando, e muitas vezes as pessoas estão até cantando em alto tom, mas são músicas que falam de sentimentos muito pequenos, né? O ciúme, a loucura no sentido assim de desequilíbrio emocional mesmo, né? Fala às vezes de incentiva vícios, a falta de lealdade, né? Com as relações e assim com o ser humano mesmo. E eu acho que isso é uma coisa assim que as pessoas têm que começar a entender. Qual é a trilha sonora da vida dela? Você trouxe aqui para mim, para nós, exatamente a trilha sonora da sua vida. Você fez com que o seu verdadeiro sentido de vida transbordasse a ponto de ser, né, um super líder, fundador do Encantar, hoje estar ao lado de pessoas lindas, ladies, quem mais? Fala o nome de um povo bonito que está junto da administração com você. Ixa, nós temos aí, ó, Maíra e Muita gente. Lopes, que estão desde o primeiro dia, fazem parte do grupo de crianças convidadas. Carlin Ribeiro, que entrou pouco depois. Temos Ioleides, que está aí há 20 anos nessa história já, 20 para 21 anos, que a gente chama de ioiô. Aí, oi, oi.
Temos uma galera de artistas que trabalham no Encantar Social, como André Salomão, Luciane Andrade, Kainan Bradiola, Rafael Michalichin, que é diretor de 2 espetáculos do Encantar, Luiz Salgador, Salgado, Luiz, galera. Tatiane, é, e, Eu acho que isso é coerência. É disso que eu estou querendo falar. São muitas pessoas vivendo com esse sentido fantástico da coerência do seu existir e do seu sentir e do seu fazer, né? sim, Que é uma necessidade de reflexão, né? Da gente entender que o mundo não está mais para essas coisas, da gente fingir que não está vendo, né? sim. Então, se Ô, a gente vira Adriana, as costas para a pessoa que corta a árvore, se a gente sempre vira as costas para a criança que sofre agressão, se a gente sempre vira as costas para uma música abusiva, o abuso intelectual, principalmente em crianças, é algo que me toca profundamente, Marquinhos, que sim, me faz assim, durante muito tempo eu tive raiva dos compositores, de sucesso, de fama. sim, Aí depois eu comecei a ter uma compaixão, assim, para não falar uma dor, sabe? Um dor danada. Ai, credo, por que eles fazem isso? Aí a gente entende que são o motivo deles, e hoje o meu desejo é de falar para as pessoas mesmo que todos nós temos o direito de escolha. A gente tem o direito de escolher. E pensar nessa escolha necessariamente está ligada ao seu estado emocional, né? Essa busca, o que você quer, e tem a ver com essa coisa da coerência, que eu acho muito necessário que as pessoas entendam que ter coerência é você falar e fazer, né? É você dar apoio para aquela coisa, porque você também age assim, é aquela coisa de ser o exemplo. é É, isso aí. é, Olha, tudo isso que você coloca na nossa visão é a perspectiva do encantamento. total. O nome encantar, ele não surge de forma gratuita. Ele nasce do cantar e do prazer em cantar, do ato de cantar e do encantamento gerado na gente e em quem assistia. A observação desse fenômeno deu o nome, tanto que encantar se escreve junto e com M. Não é o Sim, verbo, mas sonoramente, quando você ouve, você vai direcionar para o verbo e para o encantamento. Né? Então, é um trocadilho proposital que tem essa profunda raiz conceitual e vital para nós, que é tudo isso que você acabou de dizer. Então, o encantamento ele é uma bandeira porque é por meio do encantamento que eu me dou conta de que eu estou aqui e tenho uma grande oportunidade numa trajetória que é a minha jornada humana para descobrir que eu sou algo que pode ser muito além. Além dos palcos, além da mesmice, além de uma formação vulgar, né? Além de arte que não tem comprometimento com a nossa verdadeira humanidade. Então, a perspectiva do encantamento vem de tudo isso. é lindo, ó, a Janaína, que faz música aí na UFO, uma pessoa querida, fez um vídeo lindo com a música do Caetano, você vai adorar, viu? Ó, muito importante isso, eu acredito que temos que oferecer o melhor para as crianças, a diversidade e qualidade é como um alimento, é isso aí. Agora, Marcos, falando de encantamentos, e vamos contar para o pessoal aquela novidade linda que eu tenho certeza que tem muita gente aqui que já sabe disso tudo. Conta pra gente o que vai Vamos lá. acontecer amanhã. Amanhã, às 19 horas, o Encantar estreia seu novo espetáculo totalmente autoral, A Cigarra e a Formiga. Às 19 horas, no nosso canal do Encantar, no YouTube. Tá todo mundo convidado. E olha, eu sei que eu sou suspeito, porque tô lambendo a cria, né, de certa forma, mas eu estou encantado, eu estou impressionado. Nós estamos conseguindo, com esse espetáculo, né, subir também um degrau na nossa jornada artística e também técnica, no sentido de oferecer o que todo mundo vai poder assistir amanhã, enquanto qualidade visual e sonora, sabe? E composição criativa, não só do ponto de vista das canções, que são todas autorais, todas feitas internamente pelos artistas, compositores da Encantar, mas também idealizada a partir de uma fábula de Esopo, né, que é a cigarra e a formiga, que fala dessa situação, né, da cigarra que canta e da formiga que é trabalhadeira, como se a cigarra não trabalhasse ao cantar. Pois Então, é, e é cara, muito isso é oportuno, sensacional. e isso é muito oportuno para o Encantar, porque 25 anos
de muita labuta, em que nós fomos cigarras e ao mesmo tempo formigas, Amigas. sabe? Operários da arte num país que isso que o Encantar conseguiu se tornar é para poucos, infelizmente. O setor cultural, você vai contar nos dedos quantas instituições do porte do Encantar que conseguiram o que o Encantar conseguiu. Então, é por isso que nós temos esse senso de coletividade, porque esse privilégio precisa ser compartilhado. Compartilhado nos produtos culturais, compartilhado nos projetos sociais e agora para o mundo inteiro, porque a tecnologia nos permite isso. Se lá no Exatamente. começo a gente tinha a barreira da cultura de massa, porque a gente precisava de repente ter alguém que nos patrocinasse ou ter um jabá para chegar na rádio ou na televisão, a gente está na internet, a gente está no mundo inteiro. Né? Então, hoje o Encantar tem atuação, além de ter viajado para os Estados Unidos, o Encantar tem hoje um vínculo com uma instituição que trabalha com português como língua de herança para crianças, filhas de famílias brasileiras no exterior. Ah, que E a legal, gente tem, Marquinhos. e a gente, inclusive, no dia 24 de março, nós vamos dar uma oficina para esse público de pais por meio da internet. Então, a internet ela quebra essas barreiras e ela proporciona com que a gente democratize mais ainda todas essas belezas e toda essa visão de mundo que a gente quer compartilhar com todo mundo. E é isso, né? É exatamente essa coisa dessa busca, dessa procura. Pessoal, é o seguinte, tem que espalhar para Deus e para o mundo, entende? Tem que convidar todo mundo para assistir amanhã a live, dar uma espiada nas coisas diferentes. Quem não conhece ainda o Encantar, né? Às vezes as pessoas aí da região, você sabe que eu me encontro no Paraná agora, né? Ah, não, não sabia. Para mim, estava falando de Uberlândia. Eu estou aqui, ó, na casa de mamãe. Aconteceram tantas coisas aí com a história da pandemia, né? E vim para cá. Estou aqui na minha luta também, estou com os Sim. meus trabalhos. Eu sou também cigarrinha e formiguinha. E sou assim com muita alegria. Não, essa minha luta é com as armas da melodia, do ritmo, das harmonias, Da dos poemas palavra. cantados. Exatamente, essas são as minhas armas, com o diálogo, né? E aí, o pessoal que está por aqui, né, que vi que tem um pessoal de fora, tem que conhecer. Não pode deixar, gente, de assistir amanhã, dia 25 a partir de que horas, Marquinhos? 19 horas. Canal da E Encantar no aí, YouTube. no YouTube, com M, Cantar, né? Tudo junto, isso. Exatamente. Essa live vai ficar salva aqui, é só ir lá no perfil de vocês. Gente, já sai seguindo esse povo bonito desse Encantar para ver o tanto de coisa hoje, tanto de coisa bonita. Hoje eu estava aqui à tarde e uma priminha chegou, né? Aí ela me trouxe uma florzinha, eu coloquei aqui e tal. E o computador, eu falei, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Aí coloquei o vídeo e ela ficou, nossa, eles estão fazendo isso agora? Eu falei, agora não pode, só 6 aninhos ela. Agora não pode, porque não pode ir para o teatro. Tá, não. E ficou assim, ó, vidrada com aquele olhar. Então, o que eu quero dizer, pessoal, é que vocês, tá na mão de cada um de nós, essa coisa de semear, né, Marcos? Que foi algo que eu aprendi com vocês, que é essa coisa de se tornar um agente, essa coisa de se tornar um multiplicador. Era assim que Exatamente. eu ouvi falar naqueles dias todos em que eu tive o contato com vocês, e quando era casado com o Fabrício, também foi parte do Encantar e tudo mais. Então, essa Isso. coisa de ser um multiplicador, a gente não precisa estar lá dentro, a gente tem que ser um multiplicador das nossas verdades. Pega o que é de melhor em você, ser humano, e coloque para o mundo. Se você está a fim de se inspirar, é só ficar grudado, ligado aqui no Encantar, que o Encantar tem um repertório tão magnífico, é tão teatral, tão musical, tão colorido, né? Que traz essa. Acho que faz a verdade da sua palavra. É um encantamento. Marquinhos, é um encantamento. Eu não vou me achar aqui uma puxa-saco falando dessas coisas, porque eu não te convidei à toa para estar aqui. Eu realmente tinha certeza que você traria o teu conhecimento todo, mas essa tua verdade de falar, né, desse teu estado de ser, a sua existência, as suas verdades,
que são expressas em milhares de outras formas. Gente, ele pedala mais de 100 quilômetros. Ele pedalou uma volta ao mundo, é verdade? É verdade. Que loucura, Marquinhos. Tanto encantamento com essa oportunidade de existir. Eu quis Com abraçar o você planeta. ver. E eu abracei o planeta pedalando. Incrível isso, cara. Você é corajoso. Poxa vida, menino do céu. Não é mole não, viu? Admiro, acho bom. Ó, eu acho que a gente já está aqui há 1 hora. E eu gostaria de te deixar para as considerações aqui, à vontade, de fazer esse chamamento de novo geral para moçada. Cara, não tenho palavras para agradecer. Acho que foi riquíssimo nossa 1 hora aqui batendo esse papo e poder ter essa graça de ter o Encantar, né? Você, na sua pessoa, representando o Encantar nessa segunda edição desse projeto, que é um desejo do quê? De falar de coisas para além do palco, no sentido da cantora, né? Que só chegava aqui e falava, hoje eu vou cantar não sei onde, fazer não sei o quê, pessoal, hoje eu vou homenagear não sei quem, hoje eu vou fazer esse trabalho, estou no espetáculo de, né? Uma coisa que era sempre muito direcionada. Então, ter vocês aqui nesse projeto, onde eu desejo me expor também enquanto pessoa ciente e que não quer desperdiçar esta vida de jeito nenhum, e vou fazer absolutamente de tudo, tudo que tiver ao meu alcance, para que a música seja cada dia mais valorizada e a arte do encantamento chegue aos corações, aos olhos, aos ouvidos, né? Ao paladar de todas as pessoas o máximo que eu puder. Então, para mim, isso é assinar embaixo, é um atestado de vamos em frente que você está no caminho certo. Então, eu tenho muita gratidão. Obrigada. Por favor. Adriana, muito lindas as suas palavras. De formas diferentes, nós estamos falando da mesma coisa, porque essa é a nossa essência, não é? E fico muito feliz de ver você, para além dos palcos, mostrando a sua essência, mostrando a sua competência, a sua reflexão filosófica e existencial sobre tudo isso. Eu fico muito agradecido, honrado pela oportunidade de poder servir ao seu propósito também, porque isso também faz parte do meu projeto de vida, servir a essas iniciativas, de poder compartilhar com as pessoas e levar elas a refletir sobre além do mesmo, sobre o fato da vida ser uma grande oportunidade que precisa ser compartilhada, vivida em plenitude, na vivência do nosso propósito de vida. E cada um tem o seu para descobrir. E isso é uma luta diária. Não é simples, não é fácil, mas quando você, na medida que vai encontrando esse caminho, você floresce, você desabrocha, sabe? É muita luz, é muito amor, é muita paz, é muita emoção, e isso é ser humano. Isso é muito bom. Então eu agradeço pela oportunidade, que o seu projeto possa, né, ganhar território virtual e geográfico e afetivo dentro do coração das pessoas, e que eu possa servir também em outras oportunidades. Além disso, eu quero convidar todo mundo para live de amanhã às 19 horas no canal do Encantar, convidar todo mundo para também curtir as redes sociais, Facebook, Instagram do Encantar, dizer que toda a nossa discografia está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, entre outras aí. E vou terminar mostrando para você o que aquele poema virou de música, e vou terminar com um poeminha Ai, que que tem tudo lindo! a ver com essa semeadura que você disse também, da responsabilidade de cada um em propagar tudo isso. E olha, Então, antes que você nos presenteie com mais este momento, eu quero dizer ao pessoal que a música ela tem esse poder sim de movimentar as nossas emoções, gente, de uma forma brilhante. Procurem o Encantar, procurem os grandes compositores brasileiros, procurem música estrangeira, mas que tenham essa força, né, de elevar o padrão.
das energias e das emoções. E se você tiver num momento ou num outro momento, com aquele humor, acreditem, uma boa música, uma boa cantoria eleva qualquer astral. Então, ninguém pode perder amanhã o Encantar às 19 horas, não, viu? Vamos junto. Isso mesmo. Amanhã, às 19 horas, em Cantar, dia 25 de fevereiro, no canal do YouTube. Muito obrigado. Eu vou cantar para você o que se transformou aquele poeminha que virou uma canção, que virou um cânone, que virou uma performance dentro do espetáculo escutatório, que pode ser conferido também no nosso canal do Encantar no YouTube com o nome Versejar. Você vai achar ele lá. E ele virou isso aqui, ó. Quando eu te falei da minha facilidade com as melodias, ele aconteceu assim. Encaixo palavras no tempo, cada letra é uma peça do jogo, uma a uma se juntam no espaço, da palavra som que vem de dentro. Semeio palavras ao vento, o sentido depende da sorte, de brincar devagar no instante, de criar sem o consentimento. Encaixo palavras. Isso aqui vira um cânone, e você precisa ver que coisa linda. Depois você ouve lá no Spotify, depois você ouve lá no YouTube. E para finalizar, então, agora o poeminha que tem Muito tudo a material ver. bonito lá. Muito. Tem demais. Muito bacana, muito. Então, agora a minha despedida e a minha gratidão. Tá bom? Os grãos estão semeados. Cultivar é responsabilidade de cada um. E que a semente seja tanta, que essa mesa seja farta, que essa casa seja santa, que o perdão seja sagrado e que a fé seja infinita, para que o homem seja livre e que a justiça sobreviva. Uau! Obrigada, Marquinho. Projeto Cantar, uma graça, uma tremenda emoção, uma elevação aqui estar com você. Até amanhã, vou lá ver vocês. Até amanhã, a gente se encontra. Muito obrigada, meu querido. Muito obrigada. Obrigado também. Foi uma graça, foi uma delícia. Até uma próxima oportunidade. Sucesso! Avante! Avante, que é bem importante. Até. Tchau. Obrigada, Marquinho. Ah, gente, dá coraçãozinho pro Marquinho aí. Muitos coraçõezinhos pro Marquinho, por favor. Olha lá, o pessoal falando que lindo, que lindo. Olha lá, muitos corações, aplausos. Ai, cara, obrigada. Obrigado, parabéns para você também. Até uma próxima oportunidade. Até. Obrigadão. Gente do céu. Ai, que demais, que lindo. E eu nem perguntei do poema. É seu mesmo, né, Marquinhos, esse poema, não é? Gente, fiquei assim, ó. Só ouvindo as histórias e vendo, na verdade, que os caminhos que a gente escolhe que fazem total diferença para o caminho de muitos. Quando a gente bota flor na estrada, quando a gente planta, todo mundo que passa por ali tem a oportunidade de ver aquela estrada florida, cheia de árvore. E é isso. Não deixe que a mesmice segure a sua criatividade. Marquinhos, você foi incrível. Obrigada por todas as histórias. Eu fiquei aqui, eu fico emocionada de boca aberta, é isso que eu quis dizer. E que, às vezes, a gente fala, nossa, eu não falei isso, não falei aquilo, mas eu tenho certeza que nós falamos tudo o que precisava aqui. Para além dos palcos, a música é um estado de espírito, ou vários estados. Vocês é quem escolhe. Um beijo para Samara, que está lá em Caldas Novas. Um beijo para Vivi, que está lá em Araguari. A Jana, que está em Uberlândia. Meu amigo Rogério Mota. Ah, gente. O meu querido Ed dizendo aqui que eu sou uma ótima intérprete, uma cantora que inspira o espírito. Ah, gracinha. Parabéns para vocês, parabéns, ó, parabéns para vocês dois, muito legal. A Gabriela, oi Gabi, é tu, menina linda. Obrigada
Sol, Solange Augusto pela presença, obrigada, Leandro, Nazaré, Messias, obrigada a cada... Oi, obrigada também pela presença de todos vocês. E eu quero aproveitar, então, que eu estendi aqui, que eu estou elétrica e emocionada, o poema que declamou, exatamente, o poema que você declamou é seu? Ah, é um trecho de Bandeira do Divino do Ivan Lins. Ah, sabia que eu conhecia, só não lembro de onde. Deveria ter perguntado antes, né, Marquinhos? Samara, obrigada. Beijo para você também, querida. Eu também amo a sua vida. E você sempre me inspira bons sorrisos, boas lembranças. Obrigada, viu? Entendi. Trecho de Bandeira do Divino do Ivan Lins. Lindo, lindo. E tem uma música do Gonzaguinha que eu quero fechar aqui, só o primeiro estrofe, que é a música Viver, Amar, Valeu. Ela diz assim: quando a atitude de viver é uma extensão do coração, é muito mais que o prazer, é toda a carga de emoção que se encontra no horizonte, que se confunde com o horizonte. Ai, esqueci. E de repente diz: estou presente, né? Chega, beija a nossa fronte. E isso é bom dizer: viver, amar, valeu. Valeu. Ó, já estava esquecendo. Amanhã tem o Marquinho, mas semana que vem eu vou falar com uma mulher maravilhosa, que é a Juliana, do Cria Canto, uma marca que traz o fazer musical com poemas afetos e com uma abordagem muito interessante, com muita filosofia oriental e com muita alegria. Vem com a gente vai falar com a Juliana semana que vem. Hoje eu tive a honra de falar com o Marco Aurélio Querubim, do Encantar. E a todos vocês, o meu muito obrigada. Beijos. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Se cuidem muito.